eu acho o anticristo, o anticristo, o anticristo. O anticristo. É uma satisfação e prazer falar contigo depois de quase 30 anos. Olha, desde antes do primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso dizia que no eventual segundo turno, entre eu e o PT, ele ficaria com o PT. Isso foi mais de uma vez e nós temos um vídeo dele falando isso aí, não foi retirado do jornal aí que se equivocou sobre essa possível declaração dele. Mas o PT e o PSDB, a culpa, não o corpo do partido, os eleitores, é diferente, mas a cúpula lá em cima não tem muita diferença do PT não, são muito parecidos, defendem exatamente a mesma coisa, tem uma ideologia quase que idêntica e ficavam naquela enganação de uma oposição ao outro cada eleição que ocorria no Brasil. Só que agora apareceu uma pessoa que realmente é oposição e a população simpatizou conosco e temos muita esperança de, no domingo, né, nós aí colocar alguém na presidência da República completamente diferente do que a cúpula do PT ou PSDB. Meu Deus, olha só, o PT nasceu em 1980. Agora, não nasceu assim, apareceu. Foi fundado por pessoas que há muito tempo, né, já militavam no Brasil na clandestinidade, praticando sequestros, roubos de caminhões de carga. Como o primeiro marido da Dilma, que faleceu há pouco tempo, já disse publicamente, pessoas que tinham uma perfeita sintonia com o regime e com o governo cubano, frequentavam Cuba, recebiam dinheiro via Cuba, que vinha da União Soviética via Cuba para financiar a luta armada no Brasil. Muitos desses estiveram na guerrilha do Araguaia, porque eles tentavam lá criar uma Farc no coração do Brasil. Então esse pessoal, quando apareceu, eu já era oposição a eles, porque 10 anos antes, em 1970, eu ajudei o Exército discretamente, porque tinha 15 anos de idade, na caça do Lamarca, lá no Vale do Ribeira. E o Lamarca integrava a VPR, era a Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha uma das integrantes muito famosas também, a própria Dilma Rousseff. Então não é oposição ao PT, eu fui oposição a esse tipo de gente que nunca teve compromisso com liberdade, com a democracia, com o bem-estar do próximo, com a prosperidade. Eu sempre fui oposição a esse tipo de gente. Apenas em 1980 deixou de existir aquelas siglas de terrorista no passado, né? VPR, VAR Palmares, Coluna, entre outros, e passou a ser, juntou numa sigla só, PT. Então tudo que havia de ruim, de terrorismo naquela época, juntou-se na sigla PT. E sempre fui oposição às suas ideias. Tem muito petista que mudou de lado, veio para o lado de cá. Do nosso lado para eles, a gente não recorda de ninguém, mas de lá para cá, muita gente. Então, afinal, quando o ser humano abre sua mente, começa a entender a história e se inteira dela, ele muda de lado, porque o que o PT prega é a distribuição da miséria. É um regime onde o Estado manda sim, o Estado manda na vida de todo mundo. Você pode ver no próprio plano de governo, temos lá, entre outras coisas, né, promover o controle social da mídia. Ou seja, eles querem que você mesmo, né, para entrevistar alguém, esse alguém não pode ser qualquer um. E mesmo assim, tem que ser conduzido qual é a forma das perguntas, que ele vai perguntar, que ele vai responder. É o controle social que existe em Cuba, por exemplo. Lá só tem uma imprensa, lá, Coreia do Norte, entre outros países comunistas que temos por aí. Então esse é o PT. Eu sou oposição a esse tipo de pensamento. E não as pessoas, porque as pessoas mudam. Olha, uma verdade nas palavras do meu filho, que eu repreendi porque não precisava responder uma pergunta sem pé nem cabeça. Também você pergunta para mim, o que você acha do cruzamento do jacaré com o elefante, né? Eu não responderia, eu ia falar, ô Mendelso, que você tá bem de saúde aí, tá tranquilo, dormiu bem. Agora meu filho quis responder uma pergunta desse nível aí. E respondeu que o cruzamento seria um jabuti com chifre de alce, né? Então ele falou, divagou, tá certo? Não falou em fechar o Supremo Tribunal Federal, como quer no plano de governo do PT. O plano de governo do PT, nas páginas 6 e 15, diz promover o controle social da justiça, bem como de todos os poderes da União. O PT é claro.
Agora, está havendo um superdimensionamento? Sim, eu já me desculpei, ele já se desculpou pelo mal entendido. E vamos tocar o barco. Nós não somos ameaça à democracia. Exatamente o contrário. Nós somos a garantia da liberdade e da democracia. E outra coisa, o depoimento, esse que meu filho falou, foi 4 meses atrás. Já está completamente. Naquele tempo existia ali um outro clima aqui no Brasil. Agora, não podemos superdimensionar isso. A Folha de São Paulo é especialista em potencializar as coisas, como agora a Folha que inventou que eu teria participação junto com empresários, gastando aí até 12 milhões cada um para impulsionar fake news contra o PT aqui no Brasil. Agora, como tem muita gente assistindo, prezado Mendelson, eu queria que alguém me dissesse um torpedo recebido de fora, tá, criticando o PT, que todo mundo que eu conheço, né, eu pergunto, você recebeu algum torpedo fora da tua lista normal de contato, criticando o PT, dando a entender que foi algo turbinado, foi pago por empresário fora do Brasil? Todo mundo fala não. Então não existe isso aí. É bala de festim que o PT está me acusando de ter atirado em alguém. Isso não existe. Agora, há sim qualquer coisa de pessoas que me cercam, né? Potencializado. Como disseram há poucos dias aí, um assessor de Bolsonaro quer cobrar mensalidade das universidades públicas. Nem o nome do assessor o cara bota. Mentira, ninguém quer fazer isso aí. Mas a imprensa potencializa. Agora, a grande origem de fake news do Brasil é a própria Folha de São Paulo. Mendelson, você lembra quando acusaram uma funcionária minha de ser fantasma, que vendia açaí em Angra dos Reis? A acusação foi no dia 10 de janeiro. Nesse dia, ela estava de férias, conforme se nota em boletim administrativo da Câmara de dezembro. Essa é a Folha de São Paulo e potencializa porque realmente eu sou uma ameaça à corrupção e sou uma ameaça ao sistema ora vigente no Brasil. Olha só, Mendelski, o kit gay ele apareceu em novembro de 2010. Eu que descobri. E eu botei esse nome naquele conjunto de material, que eram livros, cartazes e filmes. Eu tenho filme comigo. Se alguém quiser na internet buscar o filme, buscar no Google aí, Encontrando Bianca, ou Probabilidade, ou mais ainda, uma coisa espetacular, para não ter dúvida. Você bota o nome do cidadão André Lázaro, bota André Lázaro Jair Bolsonaro. Você vai ver numa audiência pública em Brasília, essa de novembro de 2010, e aquela audiência pública, o Mendes, teve nome. Olha só, teve nome. 9º Seminário LGBT Infantil. Olha que mente doentia desse pessoal da esquerda. Mente doentia. Seminário LGBT Infantil. É 6 anos de idade. Tá? E ali o André Lázaro diz claramente, você pode ver aí no Google, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater a homofobia. Nem os gays são favoráveis a isso. Tem gay que é pai, que é mãe, não é favorável a isso para criancinha a partir de 6 anos de idade. Então isso eu denunciei. Quando você fala 2010, tinha acabado a eleição. Tá? Então estava metade do parlamento não foi reeleito, outra metade estava a meia bomba, vamos assim dizer, não deram muita bola para isso. Mas quando o novo parlamento assumiu em 2011, juntou-se ali a bancada evangélica, a bancada católica, né? E eles pressionaram o ministro Haddad, ele veio à Câmara, ele deu uma desculpa esfarrapada, mas no mesmo dia, Dilma Rousseff mandou recolher o material. Você vê que a imprensa toda divulgou isso aí, por ser inadequado para aquela idade. Então, existiu esse programa de combate à homofobia, mas na verdade estimulava precocemente o sexo homo entre as criancinhas. Nós não podemos admitir sexo nem homo nem hétero entre criancinha. A escola não é lugar para a criança aprender a fazer sexo. Então, houve sim o kit gay, você pode falar aqui outro nome, né? Botar outro nome, plano de combate plano de combate à homofobia, e agora eles mudaram de nome, o PT mesmo mudou de nome, agora chama-se ideologia de gênero. Você perguntar para o povo, para qualquer não interessa a classe social dele, ideologia de gênero, pouca gente sabe o que é isso, mas na verdade é o kit gay, tá com o nome disfarçado de ideologia de gênero. Quem não lembra, quem está me assistindo aí, as grandes mobilizações em câmaras municipais contra a aprovação da ideologia de gênero, quem propôs isso daí? O Haddad saiu de lá, entrou a Luísa Mercadante. A Luísa Mercadante, ministra da Educação, oficiou estados e municípios para que fosse incluído no plano municipal ou no plano estadual a ideologia de gênero.
E que as câmaras municipais, em grande maioria, fizeram. Não aprovaram isso. Então, falar que não houve kit gay, aí é um fake news. Houve sim. Agradeço à bancada evangélica, à bancada católica, entre outros parlamentares que pertencem a outras bancadas, ter combatido isso aí e tivéssemos evitado, então, naquele momento, que esse material chegasse para a garotada em sala de aula. Nossa, mas... Olha, quem jogou a Bíblia no lixo foi o Haddad, lá em Fortaleza, não foi eu não. Ele, inclusive, ele é uma pessoa que não comunga com nenhum princípio religioso, muito menos a sua vice, que é do Rio Grande do Sul, do PCdoB, e foram receber a hóstia numa igreja. Isso é mentira, isso é enganação, isso é empulhação. Agora, anticristo, ora, meu Deus do céu, essa é nova. O Lula realmente é o Deus para eles, né? E como eu sou oposição ao Lula, acho o anticristo no tocante ao anti-Lula. Só pode ser isso. Porque esse cidadão não tem nada na cabeça, né? Eu não sei nem o que ele faz em Brasília. Tá? Não tem nada na cabeça. Vive ali... Olha, tem um vídeo do nosso querido aqui, Paulo Pimenta, lá na Venezuela, falando num microfone, um auditório cheio, elogiando o Maduro. Falando das maravilhas que é o regime venezuelano. É esse elemento que fica acusando os outros de qualquer coisa. Anticristo é novidade. Agora, esses rótulos vão continuar. Afinal de contas, prezado Paulo Pimenta, vocês do PT não podem me chamar o que muitos de vocês são, corruptos. E vamos tocar o barco aí. Olha o que acontece. Eu estou aqui em casa, sentado, tranquilo, conversando contigo. O que acontece? Olha a tentativa de execução do dia 6 de setembro foi algo grave. O cara deu a facada e rodou a faca. É comum você ver briga, às vezes de bar, o cara dá a facada no outro, ele bate a faca e puxa. Esse cara bateu e rodou. Cortou em vários locais o intestino fino e cortou o intestino grosso também. Espalhou fezes em toda a cavidade abdominal. Toda a cavidade abdominal. E a faca entrou 15 centímetros aproximadamente. Eu só não morri por milagre, segundo os próprios médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. E o cara que deu a facada em mim, olha só, até 2014 ele era filiado ao PSOL. Era filiado ao PSOL até 2014. E está sendo investigado, então, as ligações dele com outras pessoas. Eu não quero aqui ser leviano e eleger um partido ou grupo, seja o que for, de ser o mandante ou mentor dessa tentativa de homicídio aí. Mas espero que se chegue à verdade, é isso que nós queremos. Bem, no dia 12 de setembro, 6 dias depois, eu como estava com febre, 9 da noite, eu fui submetido lá a uma tomografia, e eu lembro que o médico falou o seguinte o médico-chefe falou o seguinte: vamos ter que operá-lo. Daí o outro médico perguntou quando, ele falou agora. A operação começou 9 e pouco da noite e acabou às 5 da manhã. Então foram 8 horas de cirurgia. Não foi uma brincadeira, não foi uma furadinha, foi algo grave. Bem, no momento estou com bolsa de, vamos lá, perdi 15 quilos. No dia perdi 2 litros de sangue. No momento estou com a bolsa de colostomia, aquela bolsa que é colada aqui na barriga, na região abdominal. E as fezes não tem hora para sair, quando tem que sair ela sai, faz barulho, etc. Então a recomendação médica é a seguinte: eu estou apto, mas com restrição. Em situação de estresse, pode romper a bolsa, posso ter outros problemas, ter uma recaída, ter que voltar ao hospital. Então o que é decisão nossa aqui? Já que existe o risco, entre um debate e minha saúde, fico a minha saúde. Então não vou comparecer a debate, até porque, meu Deus, eu vou debater com um cara que não manda na consciência dele. Tudo que ele fala ali pode ser desdito no dia seguinte. E mais ainda, o grande interesse do Haddad, né, ser presidente, é botar em liberdade o Lula. Tanto é que ele disse há pouco que essa crise que existe no Brasil no momento só termina quando o Lula for presidente. Ele não é um poste, ele é o pau-mandado Lula. Eu não sei como certas pessoas, né, se prestam a exercer um tipo de atividade como essa. Fazer, né, quem manda nele é o presidiário. Então,
não tem por que eu participar do debate, pela minha saúde a decisão está tomada, não participarei. Dentro da legalidade, sim, nós já temos bandido demais no Brasil. Esse elemento cometeu 4 execuções na Itália, foi julgado por um país democrático, né? O comitê, o Conselho de Direitos Humanos da Europa, entendeu que o julgamento foi legal. E nesse ínterim o Battisti foi para a França, se eu não me engano, depois veio para o Brasil. E aqui ele encontrou amigos do PT. E ele integrava o PAC lá na Itália, Proletários Armados para o Comunismo. E aqui então ele encontrou o Guarita Eco, junto com outros terroristas do passado brasileiro que estavam aqui ocupando o governo do PT. E foi concedido meio à força, né? Usando até de certa truculência para ele ficar aqui. Caso me eleja presidente, tudo farei na forma da lei para que esse terrorista Cesare Battisti volte para a Itália e cumpra a sua pena por 4 execuções que cometeu naquele país. Tá? Obrigado pela oportunidade, um abraço a todo o Rio Grande do Sul, muito obrigado pela votação que tive no primeiro turno. Um abraço a todos.